Quem será que está chegando? Lógico que tinha que ser mulher mesmo. Lá vem ela. Lá vem elas. Lá vem elas. Lá vem elas. Lá vem elas. Olá, querido e querida ouvinte internauta da Rádio Fema, você que está curtindo a melhor estação, a 106.3, a emissora que é feita para você, como acontece por aqui todas as sextas-feiras, desde 2023, a gente dando espaço às mulheres sobre vários aspectos, né? E o empreendedorismo feminino sempre presente aqui na programação, que é sobre elas, mas como eu sempre digo, para todos. O Lá Vem Elas de hoje recebe com muito carinho esse trio muito especial aqui, a professora Michelle Schmidt, a prof. Sandra Ost e também a Israele Moreira, que estão aqui para compartilhar com a gente uma ideia muito legal, né, no empreender. Eu quero primeiro ouvir um boa tarde de vocês. Boa tarde, prof. Michelle. Boa tarde, Eli. Boa tarde a todos os ouvintes. A gente está muito feliz de estar aqui, muito feliz com esse convite que tu nos fez para poder estar trazendo, então, o empreendedorismo feminino e também da enfermagem, que a gente vai falar também um pouquinho disso, né? Sem dúvida alguma, a prof. Michelle Schmidt, que é a coordenadora do nosso curso de enfermagem, a nossa formação técnica em enfermagem, né? E também eu quero ouvir um boa tarde teu, Sandra, bem-vinda aqui à nossa Rádio Fema, ao programa Lá Vem Elas. Boa tarde, Eli, boa tarde, ouvintes, né, da Rádio Fema, é um prazer estar aqui. Eu que recentemente, então, ingressei, né, na faculdade como prof do curso de enfermagem também. E é sempre algo muito, muito motivador participar desse tipo de trabalho, no sentido bem que você estava falando, né, de estar apoiando aí as mulheres, o empreendedorismo feminino, como a Michelle colocou, e nós como 3 mulheres que hoje estamos à frente, né, no empreendedorismo feminino e na enfermagem, que é algo bem novo, recente, né, temos o maior prazer de estar aqui hoje. Muito obrigada. A gente que agradece. Bem-vinda, Israele. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Eli. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, então, muito obrigada por essa oportunidade, né? É um prazer imenso poder falar, né, do empreendedorismo, falar da enfermagem, passar um pouquinho da nossa história, né, que está iniciando essa trajetória e poder compartilhar, né, com todo mundo tudo isso que a gente vive, que a gente ainda vai vivenciar. Sem dúvida, eu quero ficar contigo aí, porque eu quero saber um pouquinho mais, bem resumido, sobre você, pessoal, né, te conhecer mais, a tua origem, assim, só resumidamente, quem que é a Israele? Já me chamou a atenção até o nome, porque é um nome bem diferente, muito lindo, viu? Obrigada. Então, fica à vontade para abrir o teu coração e falar o que, né, tu achar pertinente sobre você. Claro. Obrigada. Então, eu tenho 27 anos, né, sou natural de Giruá, mas eu fui embora quando eu tava ali com 11, 12 anos, fui morar no Paraná. Lá, então, eu tive a minha formação acadêmica, né? Me formei em 2017 na FAG, em Cascavel. E faz 5 anos que eu retornei para Santa Rosa, então. Que desde então estou trabalhando ali no Hospital Vida e Saúde como enfermeira. Fantástico. Ali que eu conheci a Michelle, né? Que a gente, então, desempenhou um trabalho lindo ali dentro também, nessa parte de pós-operatório, feridas e curativos. E daí ela me apresentou esse mundo, né? E depois foi a ponte também para conhecer a Sandra. E formamos esse trio, né? Que eu admiro muito essas duas. Elas são inspirações para mim, né? São profissionais exemplares, assim. E é muito bom poder compartilhar essa profissão, né? Com essas duas. Maravilha. Sandra, minha querida, fala um pouquinho sobre você. Então, Eli, eu sou a Sandra, tenho 42 anos, um pouquinho mais que a Israele. Eu tenho, então, 21 anos de formação como enfermeira. Eu venho da região de Santiago, recentemente em Santa Rosa, tá? E o que me trouxe para cá, com certeza, foi esse empreendimento, foi essa sociedade, né? Eu empreendo já há 4 anos, para quase 5 lá em Santiago, né? Eu tenho uma empresa lá que se chama SS Enfermagem. E o nosso contato foi a partir daí também, com a Michelle primeiramente, né? Por meio do hospital, de colegas profissionais.
e consequentemente com a Israel, quando nós decidimos então fazer a nossa sociedade, trazer esse trabalho, né, essa parte do empreendimento aqui para Santa Rosa e região. Então é um prazer enorme também estar aqui. E agora, então, recentemente, como eu tenho também uma carreira docente, né? Tenho mestrado em enfermagem, já dei aula na URI, lá em Santiago, por 12 anos. Então, acabei me aproximando da FEMA também. Professor Paulo, então, né? Recebi esse convite de estar na graduação, junto com a minha colega, mais uma vez, né? Com a Michele. E é um prazer, então, essa dupla também para nós. É um privilégio, a gente brinca, né? Que a gente está fazendo mais ou menos um ano agora, né? Completamos um ano de atuação aqui. E a gente tem certeza que nós somos iluminadas e que foi um encontro divino que nos fez estar à frente hoje desse empreendimento que a gente tanto ama e que faz com tanto prazer. Maravilha, maravilha, que coisa boa. Eu sempre digo, até vou mostrar aqui um pouquinho a Eli Rodrigues, que eu fico muito feliz quando o nosso estúdio tá assim, repleto, dá sentido ainda mais ao Lá Vem Elas, ouvindo mulheres de iniciativa, né, que inspiram. Gente, vocês são inspiração para muitas de nós, né? E eu quero saber um pouquinho de você, Michele, bem resumidamente. Sim. Da Michele Pessoa, assim, e aí a gente já vai adentrar então ao empreendimento de vocês. Então, eu sou Michele, né? Então, eu sou mãe, tenho 2 pequenos, então um de 10 e outra de 4 anos. Uhum. Sou enfermeira há 18, vai fazer 19 anos, me formei em Pelotas e vim então para a região. Na enfermagem, então, eu descobri o sentido do amor, o sentido da vida, o sentido de estar ajudando. E na enfermagem também eu conheci a minha dupla, né? Que então forma as Trinitas, né? Que então, eu sempre digo assim, nós da enfermagem, a gente tem que ter esse olhar de trazer para junto de nós as pessoas que têm o mesmo objetivo. E eu tive o prazer de conhecer a Israel e a Sandra, que hoje então a gente tem essa união, né? Com esse objetivo de ajudar pessoas, né? De estar levando até a casa das pessoas o conforto naquele momento que mais elas precisam. Então, esse é o nosso objetivo, né? E eu sou, assim, enfermeira, professora aqui no FEMA, do curso técnico de enfermagem, do curso de graduação de enfermagem e também agora assumi esse desafio, né, ele de coordenar o curso técnico de enfermagem também. Então, eu estou muito feliz, né, com esse desafio e muito feliz com tudo que vem acontecendo, assim, é só agradecer mesmo, assim, sou muito feliz por ser enfermeira, professora, mãe, por ser a Michele, muito feliz. Uau, Michele Schmidt, então, você aí ficou conhecendo e agora sim, quero saber um pouco mais do empreendimento, já começando pelo nome que já sugere, né? Mas também vocês podem falar um pouquinho Trinitas, não é isso? Trinitas, já tá ali no Insta, galera, enquanto ela pode começar pela Michele ali mesmo, você fala um pouquinho como é que surgiu essa ideia, no momento que vocês quiserem também somar, né? Como é que se diz? Contribuir, por favor, fiquem à vontade. Então, a Trinitas Enfermagem... Eu vou acessando aqui o Insta, tá? Enquanto Sim, tu vai falando. A Trinitas Enfermagem é uma empresa que nós 3, então, a gente teve a ideia, né, de criar. Primeiro, pelo nosso maior gosto, né, que foi o que nos uniu, enfermagem e tratamento de lesões, né? Então, a gente se encontrou muito com esse objetivo, com esse mesmo gosto. E aí, então, a gente foi criando essa ideia de levar até a casa das pessoas esse cuidado. Então, a gente se conheceu num curso, né, gurias, num curso de... Na verdade, a Israel eu já conhecia antes, assim, do hospital. A Sandra só por telefone, né, só por ouvir falar e por telefone, que a gente conversava bastante. E num curso, então, de laser terapia, que a gente foi, então, buscar lá em Santiago, que a Sandra estava proporcionando junto com uma empresa de Porto Alegre. A gente se conheceu e aí a gente marcou um café. Foi bem, assim, bem meio aleatório, né? Sim. Mas que deu super certo. Então, a gente marcou um café 2 semanas depois. E daí, naquele café, a gente decidiu que a gente ia montar a nossa empresa. E hoje, né? Hoje tá fazendo 1 ano, né? Que eu te falei. Hoje tá fazendo 1 ano de Trinitas aqui em Santa Rosa e na região.
E a gente faz assim, a gente então tem, a gente é habilitada, né, e especialista em tratamento de lesões, avaliações de pele, a gente tem ostomias, a gente tem essa especialização e a gente vai buscando, cada pouco a gente vai buscando, porque a enfermagem é isso e o nosso ramo que a gente também optou também é isso, cada pouco tem alguma coisa nova no mercado, então a gente vai se especializando, buscando para levar o melhor. Então, a gente faz esse acompanhamento com as pessoas num pós-operatório, numa lesão por pressão, num paciente que tem ostomia, né? A gente faz esse acompanhamento. Lembra ostomia? Ostomia é a drenagem, né, de intestinal, a drenagem do sistema renal, né, urinário, para fora, então, para uma bolsinha. Né? Então, aquelas pessoas que têm uma drenagem intestinal ou urinária numa bolsinha, né? Que o trânsito intestinal ou urinário foi... A bolsa de colostomia. Que teve o trânsito interrompido, né? O trânsito seja natural interrompido. De forma, como se diz, permanente. Permanente, né? Ou temporário. Né? Então, essa pessoa, ela tem esse desafio também, né? Uma coisa nova, diferente, que está no dia a dia dela, né? Desse cuidado, que ela tem que estar tendo esse cuidado, e a gente está ali para orientar, né? Para orientar o cuidado, para tratar se tiver alguma lesão nessa periestoma, que a gente chama, né? Ao redor desse estoma. Então, a gente consegue estar dando esse apoio para essa pessoa também. Pacientes acamados também, a gente vai bastante, né? Aquele paciente acamado, diabético, que tem alguma lesão de pele. Então, a gente vai associando toda essa questão, e é sempre que a gente fala, né, gurias, que as gurias também vão falar um pouco. O nosso trabalho enquanto enfermeiras da Trinitas, a gente não é só ir lá e fazer um curativo, porque a cultura é, vamos fazer o curativo, chama a Michelle para fazer um curativo, a Sandra, a Israele, na verdade, não é fazer o curativo, é a gente avaliar, a gente tratar da melhor forma, porque não tem uma receita de bolo. O que eu usar para Eli não vai ser o que eu vou usar para Israele. Eu vou ter que avaliar todo o histórico da Eli, o que ela tem, o que ela não tem, quais são os fatores que vão prejudicar, quais são os fatores que eu preciso melhorar para poder essa lesão cicatrizar. Então, a gente tem muito esse olhar, né, de estar fazendo todo um histórico, uma avaliação. Cada paciente, né, vai requerer de uma forma diferente. Por exemplo, o paciente diabético, ele tem fatores que contribuem para dificultar a cicatrização. Então, junto com o curativo em si, né, a gente vai identificando esses fatores e trabalhando junto para poder melhorar essa cicatrização. Melhorar a qualidade de vida do paciente que a gente está indo, né, atender. Sim, sim. Sandra, quero saber de ti, então, assim, desse primeiro ano. Eu acredito que os desafios, eles... É o que a gente imagina e que muita gente fala, que é um período desafiador, os primeiros anos de um empreendimento, né? Como é que vocês estão avaliando esse primeiro ano da Trinitas? Então, Eli, a gente inclusive conversa bastante sobre isso, né? A questão do empreender é muito desafiador, é algo assim que demanda muito do pessoal da gente, né? Como pessoa. A gente tem a parte técnica, a gente vive isso dentro da nossa vida como 3 enfermeiras, né? Dentro das nossas outras atividades também. Mas o empreender, a gente não aprende na academia, na nossa época de formação. Hoje, por exemplo, é muito presente, inclusive, né? A faculdade aqui proporciona para os alunos, né? A disciplina de empreendedorismo e enfermagem, a qual hoje eu estou ministrando, né, para minha alegria. E então a gente foi se reinventando, se refazendo e se desafiando, porque não existe muitos empreendimentos de enfermagem. E a gente praticamente aqui na região, a gente foi pioneira, né? Então, isso a gente foi buscando e se desafiando. Esse primeiro ano, a gente pode se contar muito feliz. Muito feliz mesmo, porque a gente teve assim um acolhimento, uma receptividade, tanto dos nossos colegas profissionais, quanto dos nossos pacientes, das famílias. É incrível, assim, a gente faz uma análise do nosso ano, da confiança, da aprovação, da resolutividade que a gente levou para essas famílias nesse ano que a gente trabalhou. E começou, né, claro, tudo começa menor.
E foi expandindo, e a gente chegou agora a um ponto, né, meninas, que a princípio a gente não tem ainda uma área física que a gente faz atendimento, né? A gente faz a domicílio e também em algumas clínicas. Como a gente tem bastante trabalho em equipe com médicos, né, colegas, a gente faz alguns atendimentos nos consultórios deles, quando os pacientes são em comum e tal, e eles querem ver, né, a ferida, enfim, a lesão. Então tem essas parcerias que a gente diz. Mas a gente está reavaliando já a ideia de ter um espaço físico. De tão bem que foi o primeiro ano, né? E a gente é muito feliz por isso. A Michelle estava falando sobre, né, que não é só um curativo. A gente considera a palavra experiência, né, gurias? É uma experiência o que as pessoas vivem conosco, né? E o que a gente leva, assim. E ainda mais buscando sempre o melhor. Delicado, tão né? delicado. A maioria, vamos dizer assim, ou grande parte dos tratamentos, né? Enfim, cada um também recebe isso de uma forma. Isso. Então, e é um momento de vulnerabilidade, né? Sim. É um momento de vulnerabilidade. Então, a gente precisa levar além do nosso serviço técnico, como a gente diz, né? Também, Elis, não sei se posso comentar, gurias, dos outros serviços, né? Com a questão da tua questão de um ano. Nesse meio tempo também, a gente implementou alguns novos serviços também dentro da Trinitas, né? Então, Como, por atualmente, a gente também trabalha com uma linha pequena, mas já é uma linha da área materno-infantil, tá? Então, a gente tem os atendimentos de consultoria em amamentação. Eu vi aqui no Insta, inclusive, né? Aqui na bio. Na bio de vocês, então, aqui seria em amamentação. É consultoria em amamentação e o furinho de orelha humanizado também, das bebês principalmente, né? São 2 trabalhos que eu já desenvolvia também no meu outro empreendimento. Então, já tenho uma experiência, uma caminhada nessa área também, de mais ou menos 4 anos, aí assistindo essas famílias, né? Na parte da amamentação e também do furinho. E a gente implementou agora, então, na Trinitas também, esse serviço aqui em Santa Rosa e na região. Até porque essa questão do amamentar, né? Eu amamentei os meus 2 filhos, né? Mas não é mas conheço mães que não conseguiram amamentar. Então, é um processo também difícil para muitas mulheres, muitas mães, não é? E contar com uma consultoria nessa área, eu acredito que faça a diferença na vida de tanto quem tem essa, né, tem tudo para amamentar, quanto quem tem algum tipo de dificuldade, não é mesmo? Com certeza, sim. A experiência que a gente vê é incrível. Faz toda a diferença na vida da família ali, na chegada daquela criança. Porque o amamentar é algo que a gente sempre fala que não é instintivo, assim, não é algo natural. Claro que faz parte da natureza, da fisiologia, mas precisa sim de ajuda, precisa aprender tanto da mãe quanto do bebê. Eles precisam ter um aprendizado em relação a isso. É um processo. Então, esse processo começa lá na gestação. A gente faz esse acompanhamento. Quando que é que a mulher, a mãe, a gestante, no pré-natal, a gente já faz. Isso, a gente já começa no pré-natal. E aí a gente faz um acompanhamento no pré-natal, no parto, né? No caso, no hospital ainda, né? Logo após a alta seja da cesárea ou do parto ali. No quarto, digamos, né? No hospital a gente já faz esse acompanhamento, porque essas primeiras horas de contato do bebê com a mãe e de estimular a sucção é decisivo para a amamentação fluir. E depois em casa também, no domicílio, então, né? Passando por todos os processos. Maravilha, eu quero ouvir a Israele. Israele, me conta aí como é que tá sendo pra ti, como é que foi esse primeiro ano. Tu tá desde o início da ideia, né? Então, como é que foi, assim, o que tu quer compartilhar com a gente? Então, foi tudo uma novidade, né? E surgiu tudo muito leve, muito tranquilo, assim. A gente até, como a Sandra falou antes, era para ser, né? Tem um propósito por cima disso, então com certeza tudo que a gente está fazendo, que a gente está vivenciando, assim, é algo de direção de Deus, né? É o nosso propósito. Tu curte em tudo isso, nos trabalhos que tu realiza, o que te faz se sentir realizada, né, e preparada para esse trabalho? O que me toca muito e que eu sempre quis, assim, é fazer a diferença na vida das pessoas. É que aquela pessoa, aquele paciente, ele possa ter qualidade de vida, que ele possa ter saúde, que ele possa viver da vida da melhor forma possível. E isso desde que eu até me emociono um pouco com isso, né? Porque eu fui uma paciente.
Eu fui uma paciente oncológica e estar do lado de lá, a gente sabe como é difícil. Então, quando eu me pego com aquele paciente ali, tudo que eu quero é levar conforto, levar cura da melhor forma possível. Então, é isso que me motiva, sabe? É poder ajudar o próximo. Ah, sem dúvida alguma. E quando a gente tem um profissional, quando a gente é acolhido por um profissional que tem essa vivência, que teve essa vivência, isso conta muito, muito. Eu digo porque enfim, a gente não vou contar aqui, mas faço um acompanhamento e saber que a pessoa, né, passou, superou, é um exemplo daquilo que está repassando, né, que está oferecendo em serviço para os seus pacientes. Isso é fantástico. Parabéns, mais uma vez. Gurias, assim, ó, agora já 13 horas e 54 minutos. O tempo aqui é muito cruel. Não é nosso amigo. Todo Lá Vem Elas é assim. A Eli Rodrigues tem né, a gente poderia ficar aqui bastante tempo, mas eu quero abrir, então, espaço para cada uma de vocês, né, colocar algo que eu não tenha perguntado e que é relevante falar nesse momento. Quero também adiantar aqui os parabéns. Vida longa à empresa Trinitas. Vocês tenham sempre muito sucesso. Prazer da gente poder estar levando essas informações aqui no nosso conteúdo Lá Vem Elas. E eu quero começar contigo, Sandra. Então, para tu acrescentar alguma coisa e dizer um até breve, porque vai voltar, sem dúvida alguma. Nós temos, né, algumas outras coisas também que a gente trabalha, tá? Resumidamente, Mas, que são os cursos e treinamentos e mentorias. A gente trabalha, então, além da assistência, a gente também... Ao paciente direto, né? Isso, a gente faz também para os profissionais. Isso aí, a gente tem tido várias experiências, né, gurias, com prefeituras, com instituições, mentorias individuais. As pessoas nos procuram para fazer uma mentoria em área específica X, inclusive no empreendedorismo. Que legal. Na enfermagem, né? Sim, a gente está sendo, tá passando adiante esse nosso... Isso tanto para técnicos quanto para enfermeiros. Isso, voltado para o profissional, conforme a necessidade dele. Exatamente. O que você quer, onde você atua, qual é a sua ideia, o que quer fazer, e a gente vai alinhando. E acho que é importante também, né, claro, agradecer o espaço, me despedir, enfim, né, e dizer que espero retornar logo junto com as colegas, falar um pouquinho sobre o nome, né, do porquê Trinitas, tá? A gente então, passou muito. muito, né? Deu muito impasse na escolha do nome ou não? Muito obrigada, É que a gente queria algo que tivesse um significado. Né? Não apenas um nome, uma fachada, alguma coisa assim. A gente queria algo que nos representasse e que também significasse o serviço que a gente está levando. Então, a Trinitas, ela vem de trindade, né? Ela vem do latim. E por isso o TRI e não Isso. o TR. Eu até na pesquisa ali coloquei TRE, porque já me remeteu, né? Mas eu sabia que o significado era outro, então de trindade, é isso. Então, Trinitas, TRINITAS. Isso, daí ela nos traz, então, 3 seres iluminados, né? E quando a gente viu esse significado, a gente viu, é isso, é o nosso propósito, a gente quer trazer a diferença para a vida das pessoas, né? Então, foi o nome que mais encaixou com nós, né? Não sei. Santíssima Trindade. Isso, que se remete à Santíssima Trindade também, que... É o Pai e o Espírito. Sim. Que é quem nos direciona sempre também, né? Maravilha, maravilha. Parabéns mais uma vez, Michelle. E um até breve, então, né? Claro, até breve, com certeza. Quero estar aqui de novo, um prazer, tá? Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada a você, Israeli. Deixo pra você, então, Michelle, dizer um até breve, acrescentar algo aí que tá no teu coração. Tudo que as gurias falaram, assim, é questão de propósito, né? É questão de sentir o propósito, é questão de estar, né, à frente de um trabalho assim, de um serviço assim. E também, né, meninas, reforçar a questão da enfermagem, né? Que a enfermagem, quando a gente se formou, na nossa época, a Isa é um pouquinho mais novinha, né? Mas na nossa época, a enfermagem era muito direcionada a hospital e unidade básica de saúde, né? Hoje a gente vê que a enfermagem tem um campo enorme e a gente tá aqui para mostrar isso, né? Para mostrar que hoje, se você quer ser enfermeiro, técnico de enfermagem, a gente tem esse campo aberto também, né? Esse campo de empreendedorismo em várias áreas, vários eixos, na verdade. A gente focou mais nessa questão de
ter lesões. Hoje a gente está vindo, então, com essa questão da amamentação, né? Também a gente tem essa questão das mentorias, mas a enfermagem é um ramo enorme, assim, é muito Uma gama aberto. de oportunidades, É um mercado, possibilidades. isso, é um mercado, assim, são várias possibilidades. Então, não é só mais hospital ou unidade básica de saúde, né? Claro que isso tudo tem que trabalhar junto. É uma rede. A gente não pode esquecer ou achar que algo tem uma diferença ou importância, mas tudo é uma rede. A gente não vai trabalhar sem hospital, a gente não vai trabalhar sem unidade básica, a gente não vai trabalhar sem o conhecimento, então a gente precisa dos cursos. Multiprofissional, né? É multiprofissional, é todo mundo junto com o mesmo objetivo ou com o mesmo propósito, que é o que a gente pensa muito assim, de estar ajudando, de estar levando conforto, de estar amenizando aquele sentimento de dor, de trazer para o paciente que passa pela Trinitas, principalmente pela Trinitas, pelas nossas mãos, né, uma experiência positiva. Então, é uma experiência positiva que a gente quer deixar essa marca nossa. Que maravilha. Muito obrigada, tá, por ter aberto esse espaço para nós, por estar nos ouvindo, né? E a gente espera poder estar mais vezes aqui, trazendo mais novidades da Trinitas. Sem dúvidas alguma, tudo aí, ó, para o nosso público com o qual a gente tem muito, né, muita responsabilidade e vontade de estar sempre levando um conteúdo que faça sentido, né, o nosso público feminino e a sociedade como um todo, assim como falei aqui no início do Lá Vem Elas, que está encerrando agora, 14 horas. A gente agradece a você que está com a gente a qualquer tempo aí através das redes, a você, meu querido e minha querida, que está pela região de Santa Rosa, entrou agora no carro, sintonizou ou sintonizou a gente de qualquer lugar, trabalho, em casa. Não se preocupe que já esse conteúdo vai estar nas nossas redes sociais e você vai poder assistir, porque a Rádio Moderna está assim nas melhores plataformas, no YouTube, no Facebook também, no Instagram, com recortes no Instagram. Você vai poder assistir toda essa entrevista aqui. Não fique triste por já ter pego aqui o bonde andando, terminando, né? E a gente volta já. Eu digo, eu, Eli Rodrigues, volto já com o melhor da tarde. Muita música, informações rápidas e toda essa energia que é preparada para você, onde quer que você esteja. Agradecendo novamente a vocês, tá? Até uma próxima. E eu vou dar um abraço aqui em vocês, a gente vai fazer umas fotos, enquanto isso a gente vai curtir uma contribuição aqui, a sugestão de música das nossas convidadas. Passa por aqui, deixa a contribuição na nossa playlist e as meninas então curtem muito esse sucesso musical que eu vou trazer aqui, encerrando o nosso Lá Vem Elas, que também tem um espaço mulher, viu? Dicas rápidas de beleza, saúde, bem-estar, tudo pra você, mulher, encerrando o nosso programa de hoje. Já eu volto com o melhor da tarde. Obrigada por preferir a 106.3, a emissora feita pra você. Lá vem elas.